olha só, há quanto tempo, né? Há 292 anos, Santo Afonso fundou a congregação e já era pedido para que fôssemos em saída, para que fôssemos ao encontro do outro, não é mesmo, padre? Isso precisa de muita coragem. Sim, sem dúvida. Sair de si mesmo para ir até o encontro, principalmente daqueles que mais precisam. Pois é, e são quase aí 3 séculos anunciando a copiosa redenção, né? Isso mesmo, Bianca. E para falar um pouquinho mais sobre esta fundação da Congregação dos Missionários Redentoristas, nós vamos ter uma participação muito especial do padre Paulo Sérgio Carrara, ele que é professor e diretor do ITESP lá em São Paulo. Bom dia, padre Carrara! Bom dia, padre Diego, tudo bem? Maravilha! E o senhor como está? Tudo bem, graças a Deus, alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã, participando desse programa e chegando a todo o Brasil, a todos os devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Padre, bom dia para o senhor. E assim, Bom a gente dia. aqui sempre tem o costume de falar sobre a congregação, né? Mas eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente como é que começou essa história redentorista, né? Como é que começou Santo Afonso, de onde veio essa ideia de criar essa congregação? Então, a congregação, ela nasce com a história do seu fundador, Santo Afonso, que nasceu numa família de nobres, muito católico, se tornou advogado muito cedo, mas uma decepção num processo que ele acompanhava o levou a mudar radicalmente de vida e a entrar para o seminário de Nápoles. Ali ele estuda, se torna padre e começa a trabalhar e se destaca muito, claro, por sua inteligência, por sua santidade, por suas pregações, dedicação ao povo, aos mais pobres. Mas ele passa por um momento de estresse, de tanto trabalho, e ele vai passar um tempo de férias nas montanhas da costa amalfitana, uma costa belíssima no sul da Itália. Então, na costa amalfitana, descansando uns dias, ele se depara com um grupo de pessoas que viviam aí no alto dessa montanha, pessoas que cuidavam de cabras, portanto cabreiros, e que eram pessoas às quais a igreja não chegava. Então, ao invés de descansar, ele se colocou a serviço dessas pessoas, pregando o evangelho, celebrando a Eucaristia. E ali, nesse contato com essas pessoas abandonadas no alto da montanha, ele tem essa intuição, essa inspiração do Espírito de fundar uma congregação de missionários, padres e irmãos, uma congregação que pudesse levar o anúncio da Boa Nova do Evangelho a essas pessoas mais abandonadas que viviam à margem da vida social e à margem da vida da igreja. Então, em 1732, em Scala, uma cidadezinha nessa costa amalfitana, Santo Afonso funda a congregação que vai conhecer um sucesso muito grande, porque ele funda com uns poucos padres, um irmão no início, mas muitos vão se apaixonando por esse ideal de Santo Afonso, vão ingressando na congregação, ela vai crescendo na Itália, até que ela sai da Itália, vai para além dos Alpes, né? Primeiramente vai para a Europa, e com o tempo ela vai se expandindo por todo o mundo. Hoje, nós, redentoristas, estamos aí em 80 países do mundo. Portanto, essa obra maravilhosa que Santo Afonso começou na igreja há quase 3 séculos, ela existe na igreja e ela continua dando frutos para a igreja e para o mundo. E com esse carisma, anunciar a boa nova do reino de Deus, da misericórdia de Deus, da redenção da humanidade em Cristo, a todos e a todas, sobretudo aos mais abandonados. Então, muito sintetizando muito uma história tão rica, eu diria que assim começa a Congregação do Santíssimo Redentor.
Padre Carrara, e qual o legado deixado por Santo Afonso para os nossos tempos, sobretudo no mundo de hoje, né? Quem são os cabreiros dos nossos dias? Boa pergunta, né, Padre Diego? De fato, né, o carisma de Santo Afonso, ele continua bastante atual. Até porque o carisma da nossa congregação, ele se encontra ali no coração do Evangelho, né? A boa nova da redenção, da salvação de Jesus Cristo. Salvação não da alma apenas, mas salvação da pessoa toda. E salvação da pessoa daquelas situações de injustiça, de desigualdade, de guerra, de miséria. Então, o carisma continua atual exatamente porque nós temos, né, em nossas sociedades, talvez em todo o mundo, aquelas pessoas que estão à margem, são os injustiçados, né? São os marginalizados, aqueles cujos direitos não são respeitados, aqueles cuja dignidade não é levada em consideração, aqueles aos quais a Igreja ainda não chegou, e são muitos, né? O Papa Francisco nos pede uma igreja em saída, e de fato Santo Afonso, lá na sua época, do seu jeito, a sua maneira, já propôs uma igreja em saída, porque os missionários redentoristas, eles saíram daquelas situações mais, digamos assim, mais centrais da vida da igreja, foram para as periferias, e hoje os cabreiros estão aí, são todos aqueles cuja dignidade não é devidamente respeitada, e o Evangelho tem uma dimensão social, de resgate da dignidade. Então, os cabreiros são esses aí abandonados, os imigrantes. O Papa Francisco fala muito dos migrantes, né, daqueles que deixam seus países por conta de guerras, por conta da questão ambiental, a questão climática. Então, todos aqueles que se encontram realmente numa situação de marginalização são os cabreiros atuais, aos quais os redentoristas devem levar a boa nova de Jesus. Uma boa nova que salva não apenas a alma, mas que quer salvar também dessa situação, criando estruturas que sejam assim construtoras do reino de Deus que Jesus pregou, um reino que é feito de paz, de liberdade, de justiça e de fraternidade. Padre, a gente agora há pouco conversava com a Carol, ela está na cidade de São Paulo, no bairro Jaguará, e ela estava falando sobre as missões redentoristas que estão acontecendo lá. Então, diante de vários trabalhos que sabemos que a congregação tem, ela é muito conhecida justamente por esse trabalho das missões redentoristas, né? A gente até falou um pouquinho, mas é interessante também colocar como que as missões elas reavivam a fé do povo, o ardor da comunidade, o ardor missionário da comunidade, né? Exatamente. Os redentoristas têm muitas missões. Uma delas é essa missão itinerante. Um grupo de missionárias também, missionárias e missionários leigos redentoristas, eles vão a uma paróquia, a uma comunidade, e ali eles passam alguns dias exatamente pregando sobre os fundamentos da fé cristã, a partir do Evangelho, da tradição da Igreja, e reanimando a fé daquele povo, buscando devolver àquele povo a alegria de crer em Jesus Cristo, a alegria de esperar em Jesus Cristo, a alegria de celebrar a Eucaristia, que é o sacramento do próprio mistério pascal de Cristo, é o memorial do mistério pascal de Cristo para a salvação do mundo. Então, de fato, a missão redentorista, a missão itinerante, ela resgata, né, aquela alegria de crer, aquela alegria de seguir Jesus Cristo e aquela alegria de realizar o reino que ele nos propôs ali naquele lugar, né, onde aquelas pessoas estão vivendo a sua vida. Maravilha. Padre Carrara,
Nós sabemos que todo redentorista é um homem de esperança, é um homem que fala da graça de Deus, que fala de uma nova realidade, de tempos melhores. E como nós, enquanto redentoristas, podemos continuar este legado de Santo Afonso através dos meios de comunicação, através da nossa pregação, como nós podemos comunicar este tempo de esperança às portas também do jubileu que a Igreja está convocada? Eu penso que a mensagem central que nós redentoristas anunciamos é a salvação de Jesus Cristo. Uma salvação que é para todos, não exclui ninguém, né? A salvação que Cristo realiza e traz para nós, ela é para todos os seres humanos, é para toda a humanidade. E o mundo está atravessando um momento muito difícil, todos nós acompanhamos, de guerras, de desigualdades, uma crise ambiental sem precedentes. Portanto, o mundo está necessitando de salvação, está necessitando de redenção. Então, a nossa mensagem é uma mensagem de esperança, até porque nós sabemos que a palavra final sobre a história do ser humano já foi dada por Deus em Jesus Cristo, no mistério pascal de Cristo. Então, Cristo já se encontra na plenitude da salvação de Deus, ele que é Deus e homem, né, o Filho de Deus, que assumiu a nossa humanidade. Então, a palavra final sobre a nossa história é uma palavra de salvação, de redenção. Portanto, a esperança ela está no coração da mensagem de redenção. Nós confiamos no final feliz para a história da humanidade e nós procuramos antecipar esse final feliz com o nosso anúncio dessa redenção, onde quer que nós estejamos. Nós cuidamos aí, por exemplo, da Rede Aparecida, esse canal maravilhoso que leva a todos os brasileiros uma mensagem de esperança, de fé em Cristo. E quantas pessoas nos acompanham pela TV Aparecida, quantas pessoas participam das celebrações. Então, a Rede Aparecida é esse canal que leva esperança para o Brasil e para o mundo. E os redentoristas estão em 80 países, em muitas outras missões, em lugares, inclusive, muito pobres, muito desafiantes. E ali eles estão como sinal de uma esperança em Cristo, que quer a salvação de todos, que propõe a salvação para todos, salvação que devemos acolher pessoalmente, é claro, e fazer acontecer nas estruturas, né, sociais, dos contextos nos quais nós nos encontramos. Então, a nossa mensagem é, sim, de esperança e, evidentemente, o próximo ano, o Jubileu da Esperança, para nós é muito importante, porque a redenção está aí realmente propondo a esperança da salvação de Cristo para todos. Padre Carrara, muito obrigada, viu, por nos enriquecer com tanta história e tanta cultura com relação também à Congregação do Santíssimo Redentor. Obrigada. Uma alegria estar com vocês, um grande abraço, que Deus acompanhe todos aqueles que participam desse programa, né, através da Rede Aparecida, e que jamais percam aí a esperança que nos vem de Jesus Cristo. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Parabéns, Padre Carrara. E por falar em esperança, quem sabe aí no seu coração também surge essa mensagem de esperança de se tornar um missionário redentorista, né? Isso aí, Bianca. Olha, você jovem, venha ser redentorista conosco. Acesse a12.com/vocacional e venha anunciar o reino de Deus, a copiosa redenção. Aproveite para também atender o chamado que está aí no seu coração.